estaremos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo de número 5. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Leiamos assim a palavra do nosso Deus, que vai dizer: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Glória a Deus, aleluia. A igreja pode tomar o assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Em primeiro lugar, eu glorifico ao nome de Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim, de todos nós, de cada um que aqui está presente. O Senhor, Ele é soberano e Ele está sempre, irmãos, 24 horas por dia, cuidando da nossa vida, dos nossos pensamentos, da nossa alma. O Senhor é fiel e justo para nos abençoar e nos guardar diariamente. Glória a Deus. Em segundo lugar, também eu quero agradecer ao pastor William e à pastora Nilma pela oportunidade que me foi concedida. Que Deus abençoe grandemente a vida do casal, da família, dos filhos e também o ministério. Glória a Deus. Eu peço até inclusive perdão um pouco pela demora, porque eu e o meu pai, a gente ainda não conhece por aqui ainda tudo direito, né? E a gente acabou se perdendo um pouquinho, mas graças a Deus a gente ainda chegou no tempo ainda. E quero dizer também que tá tudo muito bem organizado aqui. Eu posso dizer que eu me considero um pouco analista nos detalhes das coisas, e eu quero dizer que todos vocês estão de parabéns. Aqui está muito lindo, está muito organizado. É muito bom ver a união dos irmãos trabalhando para a obra de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, entrando agora na mensagem, nós vamos observar que Jesus, ele estava ali entrando em Cafarnaum. Ele foi novamente para aquela cidade e Jesus, ele fez ali um repouso. Ele estava ali em casa. A Bíblia vai nos relatar que a multidão, as pessoas que ouviram que Jesus estava ali em Cafarnaum, quando elas souberam que Jesus havia chegado ali, elas se reuniram ali para ter com Jesus. Como nós sabemos, a fama de Jesus, por ser aquele homem que curava, que expulsava demônios, que libertava, que trazia o consolo, a fama de Jesus já recorria por todas as pessoas em todos os lugares. E as pessoas curiosas em saber e querer ver Jesus, elas foram ali. A Bíblia nos relata em detalhes que eram tantas pessoas que até mesmo a porta daquela casa estava completamente lotada. Não havia espaço ali para poder entrar porque estava cheio. As pessoas foram ver o Mestre Jesus. Agora, a Bíblia, ela vai nos relatar também que ali estava um homem paralítico. Aquele homem, ele não se levantava. Ele ficava deitado ali na sua maca, ou em outras traduções vai dizer que é a cama daquele homem. Ele ficava deitado ali somente em repouso, porque ele era um paralítico. E a gente sabe que uma pessoa que ela é paralítica, ela não tem a possibilidade nem a condição de andar e de se locomover. E a Bíblia vai nos dizer, ao longo dessa história, que aquele paralítico, tirando ele estava ali junto com os seus amigos ali.
E aqueles amigos, eles tiveram a brilhante ideia de levar o paralítico até Jesus. Então, eles vão, levando aquele homem que estava sobre a sua cama, só que eles observam que ali a multidão estava cheia demais. Aquele local estava completamente aglomerado por várias pessoas. Só que um detalhe que chama a atenção nessa história é que eles não desistiram. Eles não deixaram de levar o amigo deles até Jesus por causa da multidão que estava ao redor daquela casa. E nós vamos ver que mesmo com aquela multidão toda, aqueles amigos eles sobem o telhado da casa. E o que chama mais interessante ainda é que eles sobem em cima e eles abrem ali um espaço ali, um buraco para que eles pudessem descer o paralítico até Jesus. O que me chama a atenção é que esses amigos eles foram tão amorosos com aquele homem que eles viram até exatamente o local que Jesus estava. Eles não abriram em qualquer lugar ali a casa não, eles calcularam certinho aonde que Jesus estava. Eles abriram e desceram o paralítico até Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele se contentou muito com a fé daqueles homens e principalmente a fé dos amigos daquele paralítico. Então o paralítico é descido até dentro daquela casa e Jesus ele fala para aquele paralítico que perdoado estão os seus pecados. Só que quando nós vamos observar, sempre toda a história na Bíblia, antes de ter ali um resultado positivo, sempre tem uma batalha por detrás. A gente vê que os mestres da lei antigamente, aqueles homens que eram dotados de conhecimento, aqueles homens que eram considerados os doutores da lei, eles, ao ver aquilo que Jesus estava perdoando, eles começam a indagar no seu coração, mas que negócio é esse? Como é que pode ele perdoar, sendo que somente Deus tem esse poder para perdoar pecados? E como nós sabemos, Jesus, em sua ação e onisciência, conhecendo todo o pensamento e possuindo toda a condição do ser humano, Jesus, ele automaticamente, ele rebate aquele argumento deles. Jesus ele começa a falar o que é mais fácil, dizer para ele se levantar ou perdoados estão os seus pecados. E quando Jesus ele começa a falar, ao mesmo tempo ele traz ali a aprovação e a confirmação de que ele tinha todo o poder e autoridade para além de curar, de libertar, ele também tinha a autoridade de também perdoar os pecados da humanidade. E quando Jesus ele dá essa confraternização contra aqueles homens, quando Jesus ele rebate aquele argumento que estava no coração deles, nós vamos ver que Jesus ele fala para o paralítico: levante-se, toma o teu leito e vá para a sua casa. E o que acontece? O paralítico ele se levanta, pega a cama e vai para casa. Oh, glória a Deus, aleluia. E a gente vê o quão lindo e maravilhoso é esse testemunho que a Bíblia nos deixa aqui. Só que essa história, irmãos, quando nós vamos ler ela, a gente vê que ela nos traz muitas lições importantes. E eu separei aqui 3 tópicos importantes para a gente poder analisar e adentrar mais a fundo nessa palavra. É claro que somente nessa passagem não tem só 3, tem mais se a gente for estudar muito a fundo. Mas eu trouxe esses 3 porque esses 3, quando a gente procura estudar, a gente vê o quão é edificante para a nossa vida. O primeiro tópico impactante aqui que chama a atenção nessa mensagem é a fé coletiva ou a fé ativa que aqueles amigos daquele paralítico teve. Quando nós lemos essa passagem, a gente não vai ver a Bíblia relatando assim, que ao verem a multidão, eles o abandonaram e seguiram o seu próprio caminho. Não, a gente não vai ver a Bíblia dizendo assim, quando eles viram a multidão, eles simplesmente desistiram desse objetivo. Não. Quando nós lemos essa passagem, a gente vai ver que quando a Bíblia declara que a multidão estava na frente, eles subiram um telhado.
Eu fico imaginando, se a gente for conjecturar aqui naquele tempo, imagina só, eles vão olhar, aí eles falam assim, a Bíblia não relata qual é o nome do paralítico, mas eu imagino os amigos dele dizendo assim, olha, tá cheio ali, o pessoal não vai deixar nós entrar de jeito nenhum, ainda mais que a gente está com essa cama. Mas bora fazer o seguinte, nada é impossível, tem solução. Então tu segura aí, segura ele que a gente vai subir em cima dessa casa, a gente vai arrancar as telhas daqui e a gente vai descer lá embaixo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia ela vai nos dizer em Provérbios 18, 24, que há amigos que é mais chegado que o quê? Que irmão. Há amigos que faz muitas vezes mais pela gente do que um irmão não faz. Então nós podemos ver claramente que os amigos desse homem, o que eles fizeram é claramente o que está lá em Provérbios. O que Salomão declarou, que há amigos mais chegados que um irmão. E nós vamos ver que os amigos venceram esse obstáculo. Eles não deixaram de crer nessa possibilidade do amigo deles receber o milagre por causa da multidão e nem por causa que eles tinham que subir aqueles telhados. Agora, eu vou falar para você, hoje em dia muitas vezes a gente tem amigos, entre aspas, que se fosse nós na situação desse homem, eu acho que na hora que olharia para a multidão já tinha abandonado a gente faz tempo já. Muitas vezes, quem sabe você que está aqui, já teve amigos de nome, mas quando você precisou deles, eles fugiram. Então nós vemos claramente, irmãos, a importância da gente ter a amizade verdadeira. A amizade verdadeira é aquela que se encontra em Cristo Jesus. Porque quando uma pessoa ela tem Cristo em seu coração, habitualmente o amor de Deus também se encontra nessa pessoa. Então isso foi muito importante, porque se aquele paralítico tivesse sozinho, sem a ajuda daqueles amigos, seria mais difícil ainda dele ter recebido, ou se teria recebido, o milagre de Jesus. Então é importante, então eu digo para você, se você tem amigos que se preocupam com você, que o amam verdadeiramente, valorize pessoas assim, porque elas são importantes e ainda mais se tratando da obra do nosso Deus. Glória a Deus. A primeira parte que nós falamos foi a fé coletiva, ou a fé ativa daquelas pessoas, daqueles amigos que aquele paralítico teve. Agora, quando nós vamos adentrar na segunda parte dessa mensagem, nós já vamos agora para algo que é mais profundo, que é mais impactante. A gente vai ver que quando eles descem o paralítico lá, a primeira coisa que Jesus faz é trazer a cura para a alma da vida daquele homem. Ou melhor, Jesus trouxe a libertação para a vida daquele homem. É interessante demais, porque quando aquele paralítico estava lá à frente a Jesus, Jesus ele não falou assim, levante-se e anda. Não, mas ele falou primeiramente, perdoado estão os seus pecados. Mas por que Jesus primeiro ele faz isso ao invés de entregar logo a cura clara para aquele homem? É porque, irmãos, muitas vezes a gente pode até ter uma enfermidade, a gente pode até ter uma dor, mas haverá momentos em que a cura que a gente mais está precisando é na nossa alma. Ter momentos que muitas vezes o que a gente precisa mais é de uma cura na alma, é de uma cura nas nossas emoções. Então, aquele homem, ele era pecador. Aquele homem ele ainda não tinha aceitado Cristo ainda como seu Salvador. Ou seja, irmãos, aquele homem, a alma dele estava aprisionada. A vida daquele homem estava presa nas garras do adversário. Aquele homem, por mais que ele recebesse só a cura física, do que adiantaria ter recebido a cura física, mas se a alma ainda está aprisionada? E quantas pessoas que estão lá fora, ou quantas pessoas que ainda muitas vezes estão dentro da igreja, mas ainda está com a alma presa, ainda está com a alma aprisionada.
há algum trauma, há alguma lembrança, há alguma recordação, há algum pensamento que ainda trava essa pessoa, que ela não consegue andar, essa pessoa não consegue crescer na obra de Deus por causa de quê? Por causa de muitas vezes de uma simples emoção, de uma simples recordação, de um simples pensamento. E Jesus, ele está aí justamente para libertar a nossa alma cativa. Jesus, ele está aí justamente para trazer a libertação para a nossa alma. E irmãos, uma coisa é certa, não pense que muitas vezes só porque a gente está na obra de Deus, a gente vem todos os dias da semana para a casa do Senhor. Não pense você que muitas vezes você não está precisando de nada não, porque a gente precisa. Quantas lutas, quantos leões que a gente mata todo dia, que se não for a misericórdia de Deus, a gente é tragado inteiramente. E muitas vezes a gente está dentro da casa de Deus, mas precisando de um milagre, precisando que o Senhor venha e resgate-nos novamente, que Ele venha e restaure a nossa alma. Então, irmãos, ali nós vamos observar que aquele homem, ele precisava de uma cura física, mas principalmente, ele precisava ser liberto na alma dele. Então nós vamos ver que Jesus, ele declara: perdoados estão os seus pecados. Quando Jesus declara essas palavras, aquele homem automaticamente, ele é liberto, os pensamentos dele se alinham, as emoções dele voltam ao normal, aquele homem passa a entender o sentido da vida, e aquele homem obtém a libertação completa. Então eu estou dizendo para você que está aqui, se você sente que você precisa de uma cura, e principalmente na alma, clame ao Senhor, clame pela presença dEle, porque eu vou falar para você, muita gente fala assim: Jesus, Ele traz a cura, Jesus, Ele liberta. Sim, só que a gente tem que ter em mente uma coisa: Jesus, além de curar e além de libertar, Ele é a origem da cura e da libertação. A palavra declara e foi dita aqui: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, irmãos, Jesus, Ele é a origem de toda libertação e cura. Não adianta a gente recorrer a outras pessoas, muitas vezes até mesmo o médico, porque até mesmo a medicina pode dizer que não é possível. Mas Jesus, que é a origem da cura, Ele declara sim para toda enfermidade e toda doença na alma. Glória a Deus. Então aquele homem, ele recebe a cura interior. Aí, assim que ele recebe a cura interior, a gente vê que ele passa a receber também a cura física. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Deus, Ele é um Deus de obras completas. Quando Deus, Ele decreta, está feito. Não tem ninguém para discordar, não tem ninguém para falar o contrário, não tem ninguém para dizer que não. Se Ele falou, está dito, está falado, está decretado. Porque o nosso Deus, Ele faz a obra completa. Se Ele começou a boa obra, Ele é fiel claramente para terminá-la. O nosso Deus, Ele não deixa pela metade e nem simplesmente Ele começa e depois para, mas Ele vai até o final. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que todo poder é sobre Ele. Ele é, Ele faz, Ele opera. Então, quando aquele homem está na presença dEle, a gente vê claramente que Jesus fez um milagre completo na vida dele. Então Jesus, ele fala: agora vai, levanta, pega a sua cama e siga para a sua casa. E assim aquele homem, que era um paralítico, que não tinha a condição de andar, agora a gente vê ele levantando. A gente começa a ver ele se ajoelhar ali, agora ele levanta por completo. O olhar da multidão sem acreditar por nunca ter visto aquilo, a multidão começa a se maravilhar e aquele homem dá os primeiros passos
ele pega a cama dele, levanta e agora ele sai. A multidão automaticamente abre o espaço para que ele possa passar e todos olham e contemplam a supremacia e a glória de Deus naquele local. A gente vê que o nosso Deus, ele é poderoso, e a multidão, ao ver aquele milagre, ele sabe que Cristo Jesus, ele é a origem da cura e da libertação. Oh, glória a Deus. Irmãos, a Bíblia, ela nos dá diversos relatos, diversas histórias de cura. A gente vê também a história daquele homem que também ele não andava, também era um paralítico, e que há 38 anos ele estava lá no tanque de Betesda. Imagina só, a Bíblia declara claramente 38 anos, imagina só, irmãos, você no lugar daquele homem, e 38 anos você esperar um milagre, parece que nada vai acontecer. Ali tinha uma crença, e eles falavam ali, que de cada certo tempo, o anjo ele descia ali sobre o tanque, e o sortudo que fosse o primeiro a entrar, ele seria curado. Maravilha, isso é grandioso. Quem é que não quer receber um milagre, ainda mais quando tu está enfermo? Agora eu falo para você, para pensar um pouco. Imagina a condição daquele homem que não podia entrar, tentando entrar dentro daquele tanque lá. Imagina só, quando o tempo chegava, quando a esperança reacendia no coração dele, alguém entrava primeiro e a esperança automaticamente ia embora. Mas a gente vê que quando Jesus chega naquele local, aí já não depende do tanque, não depende da crença, porque a origem chegou, e quando a origem chega, tudo é concretizado. E aquele homem também recebe o milagre dele e passa a andar assim como esse paralítico também. Então, irmãos, eu digo para vocês, Jesus ele é a origem de tudo. Jesus ele é a origem da cura, ele é a origem da libertação. Se Jesus ele quiser, ele só fala para você: seja liberto, seja curado, caia por terra e tudo será feito. Jesus ele é a origem. Então nós temos que somente confiar. O mal do homem hoje em dia é que quando ele está passando por um momento difícil, ele recorre a várias coisas. Ele recorre à pessoa, recorre à medicina, recorre aos parentes, recorre ao dinheiro, e Deus fica por último lugar. Mas quando na verdade, seja na alma ou seja na cura física, a gente deve recorrer primeiro a Deus, porque é Deus que é a origem de tudo isso. Deus ele pode usar o médico, ele pode usar um servo dele para trazer a cura, mas primeiro, essa cura é dada por causa que ele é a origem e é ele que decreta. Então devemos sempre buscar o nosso Deus. Então eu digo para você, se você que está aqui, eu não sei se muitas vezes você está passando por uma enfermidade, eu não sei como é que está o seu emocional hoje, nessa noite, eu não sei se o seu psicológico parece que está todo embaraçado, eu não sei se você está precisando de uma libertação ou de uma cura, mas eu quero dizer para você que a origem da cura e da libertação, ela está aqui nessa noite, está aqui presente. Então é só você clamar, é só você recorrer, que o Senhor é fiel para trazer na sua vida. Glória a Deus. E irmãos, para finalizar essa palavra, eu queria que a igreja se colocasse de pé, e com a permissão do pastor William, se você estiver sentindo que você está precisando de uma renovação, até mesmo no psicológico, eu queria chamar você, vem aqui na frente, para a gente estar orando por você, para que você possa receber, porque irmãos, a gente precisa ter a fé e confiar em Deus, porque o nosso Deus ele é soberano e ele tem todo o poder. A gente não precisa temer e nem ficar com medo, porque se o Senhor ele declarar, tudo acontece. E Ele faz, porque o nosso Deus é grandioso e poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, vamos fazer essa oração. Querido Deus,
Pai que está no céu. Senhor, meu Pai, nesse momento, Senhor, a Tua palavra foi entregue, a Tua palavra foi liberada nessa noite. E Deus, eu te apresento cada um, Senhor, que está aqui nessa noite. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe do condicionamento físico e mental e espiritual dos teus filhos e filhas que aqui estão presentes. O Senhor sabe do que eles precisam, do que eles estão necessitando, Pai. O Senhor conhece o mais profundo, o mais íntimo, o mais escondido, meu Pai, pensamento do coração do ser humano. O Senhor conhece a mais profunda, meu Pai, doença, e o Senhor conhece o mais profundo do psicológico. O Senhor sabe de todas as coisas. Pai, se houver alguém aqui nessa noite que esteja precisando de cura física e mental, Pai, que seja liberada nessa noite pelo poder do Teu nome de Jesus, Pai. Em poder do Teu nome, Senhor, que a cura seja liberada e que Teus filhos possam retornar para o lar deles, meu Pai, renovados pela Tua palavra, renovados pela Tua presença, porque hoje nós sabemos que o Senhor é a cura, o Senhor é a libertação, mas também o Senhor é a origem da cura e da libertação. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade que foi concedida.